gente, tudo bem? O vídeo já vai começar, mas antes a gente veio te dar esse recadinho. Sabe esses vídeos aqui postados na segunda-feira? O bate-papo Mala Pink? Pois é, eu e a Cacá decidimos que a partir de agora terá uma restrição de idade. Para maiores de 12 anos. Já os outros vídeos que a gente posta no decorrer da semana, na quarta e no sábado, às 18 horas, e os mini vlogs diários, sempre ao meio-dia aqui no canal, são livres de idade e tá todo mundo convidado. Você escutou a moto passando? Só com a gente mesmo. Oi, gente! E chegou mais um vídeo de bate-papo do canal Mala Pink. E hoje a gente vai falar sobre sexo com os nossos filhos. É uma coisa muito fundamental hoje em dia e sempre. Gente, se espantar um pouco, né? A gente começa a falar de sexo, a gente já começa a pensar mil coisas. Tem gente que entende isso com muita naturalidade, tem gente que faz o fim do mundo sobre o tema. Mas a realidade é que tem crianças que têm sim a sua curiosidade em determinado momento da vida. Para muitas crianças, isso acontece desde cedo. Então aí durante as minhas pesquisas sobre o assunto, porque nem isso eu sabia, né, quando eu fui mãe, me tornei sua mãe, é que na nossa infância, gente, são marcadas, né, para abordar esse tema em 3 fases, que começa desde os 0 anos. Que eu acho que nem é muito necessário, né, incluir, mas está incluso de 0 a 3 anos. Que algumas crianças começam sim a fazer certas perguntas, né, como por exemplo, você é um filhinho que queira saber como que o irmãozinho dele vê ao mundo, né? Tem crianças que têm coragem de perguntar. Essa fase é determinada como a primeira infância. E a primeira infância é onde é aconselhável que os pais usam mais metáforas e não diga diretamente ao ponto, até porque a criança não tá amadurecida. É a fase que fala que a cegonha trouxe o bebê ao mundo. É a fase da cegonha. Eu diria pra você somente que é a sementinha, porque é uma meia verdade, né, gente? Vou falar assim, papai colocou uma sementinha na barriguinha da mamãe. Então isso é muito sutil, não é nada embaraçoso, até porque muitas crianças perguntam só mesmo pra saber o que tu vai falar, né? Eles não têm essa vontade de saber exatamente como que a mamãe dele ficou grávida. Aí vem a segunda infância, que é de 3 a 6 anos, que é onde algumas começam a perguntar ou apenas continuam perguntando, né? E dizer também que seu filho não pergunta é totalmente normal. Mas caso seu filho pergunte certas coisas exatamente como, talvez até o mesmo sobre o tema, né? Como que a mamãe ficou grávida? Como que as mulheres ficam grávidas? Você já não pode mais usar suas metáforas, né? Não é a cegonha que trouxe para uma criança. Você não vai ter que falar isso para uma criança de 3 a 6 anos, porque ela já vai assimilar você como um mentiroso. Ela já tá prestes a descobrir por conta própria, na escola, na internet ou num livro. De alguma forma, ela vai entender que para se ter bebê precisa se fazer sexo, né? Você também, novamente, não precisa ser tão detalhista, né? Mas você pode falar que você e a pessoa se ama, que vocês dormem junto, fazem amor. E pode até dizer que mais tarde vocês podem conversar sobre isso, que você pode explicar melhor pro seu filho. E responder apenas as coisas que eles têm curiosidade em saber. Não é você, seu filho tá brincando ali, vem aqui, filho, vamos falar sobre sexo e começar a falar o que você bem entender. É ele te perguntar e você responder com sinceridade. E vem a terceira fase, né, da infância, antes de chegar à adolescência, que é de 6 a 12 anos. Nessa fase, eles já estão estudando sobre sexo, sexualidade na escola. Então, é a hora que os pais têm que também responder as coisas de uma forma mais científica. Falar sobre óvulos, sobre testículos, sobre ejaculação. Falar sobre as doenças. Sobre as doenças também. Então, é hora que é importante você também ter recebido educação sexual dos seus pais. Importante você ter se dedicado também lá na sua escola, né? Porque hoje em dia a gente vê muita gente que envelheceu achando que é um tabu, que é uma coisa que não se deve dizer. Isso por causa da nossa cultura, né? Que veio numa época assim... Antigamente, né? O nosso país começou sendo educado por padres, pela religião católica. Então ainda tem muita gente que acha que não, você tem que descobrir sexualidade somente na hora que você tá fazendo sexo com seu parceiro, né? A sociedade ainda tem uma mente muito fechada e acham que é errado. Tá, e a partir dos 12 anos, além de explicar sobre sexo, como que engravida,
como a menina fica grávida, como o menino engravida, né? Também alertar sobre o risco dos DSTs e da gravidez precoce, que é ainda um problema muito grande relacionado à sexualidade, né? De quem tá começando a vida aí, das meninas grávidas. Meu Deus, eu ri de nervoso. Um outro ponto também pra se tratar já mais a fundo, assim, com os filhos adolescentes, é em questão a gênero. A gente ainda vive um tempo que muitos pais têm orgulho de bater no peito, de, por exemplo, explicar a homossexualidade das pessoas como se fosse uma doença, um problema, um pecado, não é coisa de Deus, não seja amigo de gay, que não sei o que. Não, gente, pelo amor de Deus, sejam humanos, todo mundo tem valor. E você tem que explicar isso pros seus filhos, que independente do amiguinho dele da escola ser gay, ele é um garoto como qualquer outro, que só tem uma preferência sexual diferenciada da sua. Por que é importante falar sobre a educação sexual na adolescência, né? Alertando sobre os riscos. Porque vocês estão vendo aí agora nesse gráfico que eu tirei um print no site do G1, que fala que a taxa de adolescentes grávidas no Brasil diminuiu nos últimos 10 anos. E por que será que diminuiu? Porque de alguma forma tá chegando informações nessas meninas, de alguma forma elas têm mais contato com preservativos, só que com um detalhe de que ainda é muito alta a taxa. Ela diminuiu em 10 anos, né? Essa pesquisa aí foi feita em 2018, tudo bem, ainda não foi feita esse ano, mas em uma década diminuiu. Então, assim, quando você fala assim, meu Deus, que absurdo, que mundo é esse que tá virando todas as adolescentes grávidas? Porque se hoje você acha que tá todo mundo ficando grávida, você tá ignorando o passado. Antigamente era bem pior. Antigamente, né, vai pesquisar a história da sua avó ou da sua bisavó, era muito comum as meninas terem o seu primeiro filho com 12 anos. Ah, mas eram casados. Não importa, gente. Não era nem pra estar casada, não era pra estar na escola, era pra estar fazendo outras coisas. Então, ainda é alto, é uma coisa que a gente tem que combater, ainda acontece muito. Eu acho isso muito estranho, né? Porque hoje em dia, todo sonho eu acho que é possível de realizar, assim. Então, você tem que colocar em meta outras coisas além da gravidez na adolescência. Os casos de doenças sexualmente transmissíveis estão aumentando, principalmente, né, entre os garotos, assim, porque apesar dos pesares, tem muita gente que ainda tá transando sem camisinha. Não efetualmente engravidando as meninas, né, porque não estão engravidando, mas estão pegando doença, talvez por um coito interrompido, talvez porque muitas meninas também estão transando com a pílula, né, tomando pílula, mas isso não impede que você pegue uma DST. E também é importante que os pais converse com os adolescentes para que eles tenham essa consciência que é importante andar com a camisinha na carteira ou as meninas com a camisinha na bolsa. A sociedade é bem capaz de falar assim, ai, quem anda com camisinha na bolsa é puta, tá querendo dar, e daí? Se proteja, é o mais importante, né? Bom, aí você me pergunta, Camila, como que eu vou chegar no meu pai, na minha mãe, começar a falar sobre sexo? A minha mãe tem uma mente completamente fechada, ela não fala comigo, não fala sobre esses assuntos. E uma dica que eu dou pra vocês é sobre chegar e começar a falar, tipo, coisas um pouco mais leves, tipo, doenças. E não chegar exatamente e falar, mãe, exatamente falar sobre sexo. Começa aos poucos, sabe? Porque, assim, dependendo de como sua mãe é, ela vai já ficar meio assim pra você. Vai ficar, tipo... Acho que é errado também, né? Que é errado, mas infelizmente tem muita mãe que é assim. Então você chega aos poucos, começa a falar um pouquinho, não chega, tipo, sendo exagerado completamente. E se, por exemplo, você fala sobre doença e ela ficar meio assim, você nem fala mais nada. Mas se ela realmente quiser falar pra você, contar a experiência, ter uma mente um pouco mais aberta, você começa a perguntar coisas que você tem dúvidas. Porque assim, infelizmente, quando a gente vai falar com os amigos, com pessoas assim, eles acabam falando coisas que não sabem. Mas assim, a sua mãe, que é sua melhor amiga, ela vai ter mais experiência do que um amigo seu, obviamente. Até porque não adianta, né? Quem não fala com os pais que não falam com os filhos vão falar com os amigos, que vão juntar opiniões, nada a ver, isso e aquilo, e aí começa toda a merda. Exatamente. E outra dica também que eu tenho pra vocês é que se, por exemplo, vocês têm muita dificuldade de falar com os pais, é você conversar com uma pessoa mais velha que você, porque aí você vai conseguir ter um diálogo com uma pessoa e aí automaticamente você vai ter um diálogo com seus pais. É um modo de
ensaiar uma fala sobre isso. Olha, eu acho que, assim, o que você falou é tipo, por exemplo, você não vai chegar na sua mãe e falar assim, mãe, dói pra transar? Não né? pode Porque ser assim. já vai ser estranho, assim. Imagina uma menina pequenininha perguntar exatamente Sim. assim. Mas eu acho mais sutil você chegar e falar assim, mãe, hoje eu tava lendo alguma coisa sobre relação na primeira vez. Eu sou meio cara de pau, eu acho que eu já tive até coragem de perguntar pra minha mãe se doeu, assim, né? E eu não me sinto ofendida e não tenho nem um pouco de problema se você perguntar sobre a minha primeira vez. Faço questão de explicar. Tanto que a gente já falou várias vezes. Tantas vezes a gente já falou e não no intuito de jamais para que ela faça, saia correndo para fazer. É para ela ser informada, porque além do que eu falo, eu deixo tudo na dica, né? E aqui no YouTube mesmo é muito comum. Eu e minha mãe, né, a gente sempre tá falando sobre relação sexual aqui no canal. E muitos comentários são do tipo que a minha mãe me influencia a ter relação sexual. Isso é completamente estranho, sabe? Porque não é só porque uma mãe está falando com filha sobre relação sexual que ela automaticamente está falando pra eu ir transar. Não é nada a ver, sabe? Não. Vocês pensam de uma forma completamente errada. Se você não tem o costume de falar com seus pais, é uma coisa. Mas agora vocês falarem que a minha mãe tá me incentivando a ser puta, me incentivando a transar, gente... Acorda, a gente tá em 2019, era pra gente estar com uma mente completamente aberta. Mas infelizmente tem gente que pensa de uma forma totalmente errada, sabe? E eu tenho muita pena dessas pessoas, sério, muita pena mesmo. Porque essas pessoas podem ter certeza que nunca falou sobre sexo com os pais. Geralmente quem julga dessa forma já é na cara, né? Eu nunca conversei com os meus pais, porque se conversasse, ia entender que conversa é conversa, né? Então, assim, a gente com uma mente muito retrógrada, gente mais chucra, gente que oferece o que tem, né? Se não tem educação, vai escrever falta de educação, pra deixar bem claro, conversar. Como, por exemplo, tem muita gente que roga praga, falando, essa menina vai estar grávida, que não sei o quê. Eu fui mãe adolescente. Eu já joguei na cara da minha filha do tipo, se você engravidar na adolescência, é porque você é boba. É porque você é burra. Porque a gente conversa muito, mas muito mesmo. Eu não fico só limpando a minha casa, trabalhando e deixo ela... Não, eu falo na cara dela. Ela tem um monte de sonhos, eu falo, é isso, é aquilo... E conta a minha realidade também, sem essa de guardar segredo, pra ela imaginar talvez que foi até fácil. Não, coloca todas as dificuldades na mesa, ela sabe da realidade. E se ela engravidar na adolescência, eu dificilmente vou perdoar um ato tão explicado nessa casa. Vocês não estão entendendo, é muito pelo contrário. Eu sempre falei de sexo com todo mundo. Nunca fui, assim, uma pessoa presa em relação a assunto sexual. Isso é da minha natureza mesmo, eu já disse isso em outros vídeos, né? Sempre fui desinibida. E chegou o momento que eu fiquei grávida, né? Mas, assim, eu confesso pra você que foi aquela coisa, assim, de achar que não aconteceria comigo. Na época eu não entendia o que era dia fértil, eu não sabia o que era tabelinha, eu sabia o que era pílula e camisinha, as duas coisas que eu deixei de mão. Eu não tomei pílula porque eu comecei a tomar pílula, aí eu emagreci muito e ninguém teve aquele cuidado de falar, não, então eu vou te levar no médico, tô falando da minha mãe, né? Vou te levar no médico porque é o médico que vai te receitar, né? Porque eu fui diretamente na farmácia. E também a minha mãe, assim, ela é muito religiosa e muito dona de casa. Eu nunca vi a minha mãe como entendedora do assunto também, sabe? E hoje, na fase adulta, é exatamente isso que acontece. A minha mãe me pergunta um monte de coisa, tipo, sabe? Coisas íntimas, assim, que ela tem liberdade comigo, porque eu sou brincalhona e eu não sou... Por que você tá perguntando isso? Falo com a maior naturalidade da vida. É um assunto que eu gosto muito. A gente falou que eu devo até estudar sexologia. Também eu acho. acho que sim. Porque eu acho que o mundo tem que ser feliz sem os seus problemas. E isso é um problemão pra pessoa. Quantas mulheres adultas infelizes com a vida sexual tem no mundo aí, gente? É muito foda. Então, assim, com a minha mãe eu não conversava por causa desse padrão. Assim, eu não tenho coragem de chegar na minha avó e falar coisas sobre sexo, não. Minha avó é muito... E comigo? Com você sim. Porque eu cresci com a minha mãe sendo assim, sabe? Então, quando a gente cresce com uma mãe em casa sendo mente aberta, é completamente diferente. Não foi uma coisa que, tipo assim, ela era uma mente fechada e do nada começou a falar. E assim... eu não sei se é porque eu sempre morei assim, cresci morando com ela, ou não sei. Eu sou assim, naturalmente, qualquer pessoa.
Mas assim, dá pra você explicar também pras pessoas, assim, a gente conversa sobre isso. Não toda hora, né, filha? Não toda hora. Que não. isso, gente, tem o seu momento. Você acha que aqui em casa é um puteiro? É uma bagunça? Lógico que não. Gente, a minha mãe, vocês acham que a minha mãe deixa tudo? Se eu falar, mãe, eu posso ir lá na casa de um garoto? Não, gente, pelo amor de Deus. Não. A minha mãe é rígida pra caramba também comigo. Se eu começar a namorar hoje, daqui 5 meses minha mãe vê se ele pode dormir comigo. Ou 1 ano, é tipo assim, entendeu? Não, é sobre o namorado, eu falei que vou conversar com ele sobre isso, tá? Vou no médico com você, na ginecologista, pra ela te responder perguntas que eu não posso responder, pra ela te examinar. Vai ser Falar muita pra ele a coisa mesma rígida. coisa, eu tenho regras, sabe? Pra começar tudo certinho. E novamente dizendo que se acontecer alguma cagada é porque você é burra. E aqui em casa, eu falo com a minha mãe, tudo bem. E assim, com as minhas amigas, não é que a gente fala, é que tipo, a gente meio que fala na brincadeira, mas a gente nunca leva a sério, sabe? E, sei lá, tipo, às vezes também a minha mãe fala com as minhas amigas, né, sobre sexo, é muito engraçado isso. Mas assim, claro que eu prefiro falar com a minha mãe, porque assim, com as minhas amigas, elas podem ter uma vida sexual ativa, mas não é igual a minha mãe, que é experiente nisso, sabe? O quê? Eu sou experiente nisso. Ai, mãe! Não, que é. Ah, e eu quero contar um caos também que já aconteceu. É assim, não vou falar o nome. Todos. A gente tava Fala pra ficando... mim. Não, filha, é segredo, é vida íntima. A gente tava conversando, a mãe dele é enfermeira. Ah, já sei. Ele disse que uma vez ele fez sexo com uma menina e tal, e aí teve umas feridinhas, um piu-piu, né? E aí nunca contou pra mãe dele. Aí ele entrou na internet, colocou os sintomas, né, que tava sentindo, bateu lá um diagnóstico de Google e comprou uma pomada. E começou a passar. E passava, e passava. E o trem coçava, e o trem ardia, e o trem aumentou e ficou muito feio. Só na hora do desespero total foi que ele abriu o jogo com a mãe, né? Porque a mãe morava só ele e a mãe, do problema. E ela falou: meu filho, por que você não me falou desde o começo? Às vezes é porque as mães também têm um bloqueio, né? Como a minha mãe, essa coisa de santa, divina, imaculada. Como que você vai chegar e falar até mesmo que você perdeu a virgindade pra sua mãe, né? Então, assim, a gente tem que se dedicar e mostrar a naturalidade. É uma coisa que não tem como correr. Ou você aprende certo ou você aprende errado. De todo jeito você vai aprender. Então, assim, uma simples conversadinha, até mesmo antes do sexo, né? Se a mãe pudesse falar: olha, filho, comprou até com as camisinhas na carteira, que não sei o que, né? Então, ajudaria ele até mesmo ter transado de camisinha com a menina. Então eu acho, assim, que vocês precisam ter, sim, essa conexão. Porque não tem como, gente. A gente, independente de qualquer idade, a gente vai ter curiosidade sobre o assunto. E a gente tem que acabar com essa tabu. Sexo não é tabu, gente. É um assunto que temos sim que falar com os pais, temos sim que ter uma mente aberta. Você tem que chegar com seus pais e falar o que você tá passando. Não querer falar só com os amigos, sabe? Tenta de um jeito chegar nos seus pais. Viu uma propaganda sobre sexo, viu uma propaganda, sei lá o que, puxa assunto, sabe? Seus pais passaram por uma fase que você também tá passando, então, querendo ou não, eles têm que entender você. Eles não vão te proibir também de fazer sexo. Não, você não vai fazer sexo, você sabe? Eu vou até dar uma dica do clássico, assim, sabe? Inventa que é uma pessoa que tá com dúvidas, sabe? Tipo assim, nossa, mãe, a amiga do meu colega disse que tava com curiosidade sobre tal assunto. O que você acha sobre isso? Agora pra você, né? Lá nos altas horas, você já vê que quando o meu primo, né? A pessoa já dá risada, assim. Então, essa é uma ótima dica. Se você não quer assumir, né? Independente que seu pai saiba que é pra você, começa a puxar assunto assim, né? Tipo, nossa, mãe, fulana de tal perdeu a virgindade com 14 anos e não falou nada pros pais delas. Com certeza seu pai e sua mãe vai falar um monte de coisa. Já pais, não façam. Que é isso, menino? Não façam isso. Aí isso que a não pessoa vai falar com você. Impedir do seu filho de transar, do seu filho de procurar informação em outro lugar, tá bom? Então é isso, galera. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixam temas no nosso Instagram, aqui nos comentários, sobre os assuntos que vocês querem ver na segunda-feira. Deixa o like. E se inscreva no canal. É isso. Beijão. Beijo.